Eu vou começar a demonstrar aqui a estratégia do Correct Score utilizando um exemplo com RED, para que você perceba que esse é um mercado complexo. Acho que você já sabe disso, né? O Correct Score é um dos mercados mais complicados para se trabalhar. Existem vários problemas, como a questão da liquidez, geralmente é muito baixa, dependendo aí do jogo, pode ter uma liquidez melhor. Também há vários gaps, muitas seleções, são 19 resultados possíveis que você tem nesse mercado. E eu vou te passar aqui alguns critérios que eu utilizo, e é importante que você anote os critérios para que você possa aí desenvolver sua habilidade dentro desse mercado. A primeira coisa é o seguinte, o jogo tem que ter um favorito e não deve ser um super favorito. O que é que significa isso? A odd do favorito ela deve estar aí pelo menos a partir de 1.7. Então 1.7, 1.9, 2, 2.2. E a odd da equipe não favorita ela não deve ser muito elevada, ou seja, ela não deve ser uma zebra. Então esse exemplo desse jogo é um exemplo interessante para nós analisarmos. O jogo é pelo campeonato italiano, entre o Napoli e o Roma. E como vocês percebem, o Napoli é favorito. Começou ali com uma odd a 1.9. E a Roma estava com a odd ali em torno de 4.2, 4.3 nessa faixa. Então é esse tipo de jogo que é interessante. Por quê? Existem alguns aspectos que você vai ver aqui nesse vídeo que são importantes a nível de controle do RED. Observe que nesse momento o mercado do resultado correto está aberto. E aí vem a questão. O mercado que você vai entrar é o mercado do 2-1, a seleção do 2-1. Por quê? Porque o favorito é o Napoli, que está jogando em casa, está com a odd dentro da faixa que nós colocamos, de 1.7 a 2.1, 2.2. Então vai ser o 2-1. Se fosse uma situação inversa, se você tivesse um favorito jogando fora, então a situação se inverteria. A seleção que você abriria no Correct Score seria o 1-2. Então são apenas essas duas seleções que você vai utilizar no Correct Score para ter aí resultados positivos. Ou seja, se o favorito joga em casa e a faixa de odds dele está entre 1.7, 2, 2.1 aí no máximo, você vai entrar na seleção do 2-1. Se for o inverso, o favorito joga fora de casa, você vai entrar na seleção do 1-2. Outra coisa importante, você não vai entrar logo de primeira no mercado. Você não vai, você vai aguardar. Observe que é isso que eu estou fazendo. Eu estou monitorando o comportamento do jogo, fazendo a leitura desse jogo, para ver se realmente o Napoli veio com vontade de ganhar a partida, porque nessa técnica do Correct Score, você só vai ter green, só vai ter vitória se houver gols. Se o primeiro tempo terminar 0-0, você vai ter aí um red. E esse é um detalhe importante. Saber fazer o controle desse red, porque você não vai querer ter um red grande. Então é por isso que é importante que você veja todos os detalhes que eu estou falando aqui agora, você esteja atento. Então observe que nós já temos aí 3 minutos de jogo. A odd do Correct Score no 2-1 está ali em 9. Veja que há um equilíbrio porque há liquidez no mercado. Observe que tem pouco mais de 30 mil dólares no mercado. No meu caso aqui eu trabalho em dólar. Então tem mais de 30 mil dólares. Então é uma liquidez excelente para esse mercado. Se você observar outros jogos, você vai ver que tem jogos aí que não tem nem $1.000 no jogo. E aí, o que acontece quando você tem baixa liquidez? Aparecem gaps muito rápidos. E o que são gaps? Observe aí que nesse momento eu só não tenho dinheiro ali em 9.4. Você está observando? Então não existe. Então eu tenho um gap de um tick. Isso é tranquilo dentro do Correct Score. Mas se esse jogo
Se esse mercado tivesse pouca liquidez, ou seja, tivesse pouco dinheiro, eu já poderia ter ali uma abertura, ou seja, ticks sem dinheiro, a cerca de 3, 4 ticks, por exemplo. Então eu poderia ter ali dinheiro no back a 9.2 e só ter dinheiro lá no lay a 10. Então eu já teria um gap aí de 3 ticks. E isso é muito comum no mercado do Correct Score. Quando você começar a praticar, você vai visualizar isso. Quando não há liquidez, os gaps são formados muito rapidamente. E isso é péssimo, porque você fica ali sem condições de fechar o seu trade em muitas situações. Então, esse é um primeiro aspecto que você deve observar. Então, voltando ao ponto, você não deve entrar no mercado de primeira. Você fica monitorando o jogo, vê se realmente há uma vontade das equipes em marcar, porque sem isso você não vai ter green, como eu falei. Então, é isso que eu estou fazendo, aguardando ali. E o que vai acontecer enquanto eu aguardo? Essa odd ela vai subir lentamente. Essa, aliás, é uma grande vantagem do Correct Score. Essa lentidão na subida da odd, ela limita o nosso hedge, ela diminui o nosso hedge, diferente de outros mercados, como o mercado de gols, mercado de probabilidades, onde a oscilação é muito rápida e mais ainda no segundo tempo, né? Então, observe que a odd está subindo um pouco, né? Está ali em 9.2 e já tem muito dinheiro pressionando a subida. Nós já vamos chegar aos 5 minutos de jogo e a tendência ali é que haja uma subida e eu fico aguardando. Então, nesse mercado do Correct Score, meu padrão de entrada sempre é esse. Eu observo o jogo pelo menos aí por 15 minutos, de 15 a 20 minutos, e só então faço minha entrada. E aí você pode perguntar, sim, mas se sair um gol nesse período de 15 minutos? Se sair um gol nesse período, ele, dependendo das equipes, ele vai ter dois cenários. Se a equipe for uma equipe favorita e estiver pressionando muito e ela faz um gol logo no início, o que acontece? Essa odd, ao invés de descer, ela pode subir, porque o mercado entende que a goleada é algo possível. Tipo, por exemplo, vamos imaginar aí um Real Madrid e uma outra equipe inferior do Campeonato Espanhol. Então imagine que o Real Madrid com 3 minutos faça um gol. O que vai acontecer? O mercado vai entender que o Real Madrid vai para cima e vai golear essa equipe. Então a odd, ao invés de descer, ela tende a subir. E isso vai te deixar em hedge. E vai te deixar numa situação também complicada. Porque você não vai ter muito o que fazer, a não ser esperar. E o outro cenário, se a equipe for uma equipe mediana, não for uma equipe, né, tão super favorita assim, e ela marca no início, então a tendência é que essas odds, a odd desça um pouco, né, e te deixa ali num pequeno green. Mas, como eu falei, esse gol no início ele não é interessante, porque ou você vai ficar em red, ou você vai ter um pequeno green. Então, por esse motivo, é que eu entro sempre aí, aguardo pelo menos 15 minutos de jogo para fazer minha entrada. Porque também é o período que as equipes estão se estudando, estão se analisando, né? Dificilmente você tem aí lances mais perigosos nesse início, as equipes ainda estão frias. Então, agora eu vou dar uma pausa e volto aí quando nós estivermos fazendo a entrada. Bem, nós já estamos aí com 15 minutos de jogo. Houve algumas pouquíssimas jogadas de ataque. E eu faço ali a minha entrada agora a 10.5. Então, observe a diferença. Nós estávamos aí a 9.2. Veja que eu tenho um gap ali de 3 ticks. Ou seja, não há dinheiro nem agora 2 ticks. Então, há um momento de aproximação ali das odds. E eu faço minha entrada ali a 10.5. E fico aguardando mais alguns minutos, porque eu percebo que o jogo está frio. Não está aquele jogo com volume grande de jogo. Então eu coloco ali e aguardo ser correspondido. E é claro que a gente sempre está aí correndo o risco de acontecer o gol, mas isso faz parte. Você não vai conseguir 100% das vezes fazer uma entrada perfeita e conseguir o resultado perfeito. Isso é importante que você entenda. Esse é um mercado que o objetivo é ter grandes greens, quando você consegue ter green,
e ter pequenos heads quando você não consegue o green. Então é por isso que é importante que você siga essa estratégia de acompanhar os momentos iniciais, depois fazer a sua entrada, observar o comportamento das equipes, as odds, como eu te falei, tem que haver um favorito, ou jogando em casa ou jogando fora, e as odds nesses intervalos que nós passamos para você. E agora, vejo que tem ali $115 na minha frente para ser correspondido. Eu fico aguardando pacientemente. Dei mais uma pausa e observe que só agora, aí aos 20 minutos, é que minha stake entra no mercado. Então entramos ali a 10,5. E aqui é importante que você visualize a movimentação das odds dentro do mercado do Correct Score. A força ali do dinheiro na subida, ela acontece muito lentamente. E como eu te falei, o objetivo dessa estratégia é que você tenha gols no primeiro tempo, mas caso você não tenha gols, você feche ao final do primeiro tempo com um pequeno head. Tá? É assim que eu trabalho aí na maioria das vezes. Por que na maioria? Há algumas situações onde vale a pena você ficar exposto no segundo tempo. Porque, como você sabe, a maioria dos gols, estatisticamente, acontece no segundo tempo. Então, se você tem um jogo muito aberto, se você tem atacantes com habilidade, que são acostumados aí com a zona do gol, a fazer gols, então, dependendo dessa situação, você pode ficar exposto aí no início do segundo tempo, até 15 minutos. E minha recomendação nessas situações é que você coloque uma stake menor. Então, por exemplo, para trabalhar de um modo geral, a recomendação é que você coloque aí 3% da sua banca, de 2 a 3% da sua banca, no Correct Score. E se você perceber que o jogo tem valor, tem mais valor no segundo tempo, e esse valor não for significante para você, você se mantém no mercado. Então, já fiz isso algumas vezes, mas é como eu falei, depende da sua análise, depende da sua leitura do jogo, do que você está vendo. Então, observe que nós já estamos aí com 21 minutos. Eu estou ali com um head de 87 cents. Então, olha como esse mercado é interessante para você trabalhar, porque se você estivesse em qualquer outro mercado aí, mercado de gols, mercado de probabilidade, onde as odds sobem muito rapidamente, seu head certamente já seria muito maior. E o jogo começa a ficar aberto, ficar interessante. Por isso também as odds não se movimentam tanto, isso é outro aspecto importante. Porque o que acontece? O mercado, as pessoas que estão no mercado, como elas estão vendo um jogo aberto, elas sabem que a qualquer momento pode sair o gol. Então não há uma disparada da odd para cima. O que acontece em jogos onde as equipes ficam acomodadas, ninguém chuta gol. Então tudo é um reflexo do jogo. O mercado também trabalha, funciona em razão do que está acontecendo no jogo. Então, nesse jogo, como está um jogo aberto, as equipes estão indo para cima, a odd não se movimenta tanto. Agora, deixa eu te falar aqui dos cenários possíveis. Olha, um lance de perigo. Não houve nada. Então, olha só. Olha o que aconteceu ali no Correct Score. Olha como o dinheiro todo sumiu ali do back. Agora que ele está voltando. Então, isso é muito comum. Porque se houvesse um gol, a descida seria grande, já que seria um gol aí da Roma. Então, se o jogo ficasse 0-1, o Napoli certamente ia pressionar, e esse seria um cenário muito bom. Muito embora, se houvesse aí o segundo gol da Roma, você perderia tudo. Tá? Então, era justamente sobre isso que eu ia falar agora. Os cenários que podem acontecer nesse mercado do Correct Score. Então, presta bastante atenção aí agora, porque observe, a primeira situação é esse jogo terminar 0-0, primeiro tempo, como eu já te falei, é o que vai acontecer. Então nós vamos fechar ele com um pequeno head. A segunda situação seria o Napoli fazer o gol. Isso seria excelente, porque essa odd cairia
cairia aí em torno de 7,8, 8,2, nessa faixa. Isso varia, né, em função do momento do gol. Então esse é o melhor cenário. Por quê? Porque você pode ainda ter o empate da Roma e você pode ter também o segundo gol do Napoli. Então você fica tranquilo no mercado. Se acontecer um outro gol, seja ele do Napoli ou da Roma, você fecha em green, tranquilo. O segundo cenário é justamente se a Roma sair na frente. Então se a Roma fizer aí o 0-1, esse é um cenário também interessante, porém perigoso. Mas na grande maioria das vezes é muito raro que o visitante abra aí o 0-2. Então vale a pena, depender do comportamento do Napoli, você ficar exposto e pegar um empate que seria muito lucrativo. É por isso também que é muito importante sua gestão de banca. Você não deve entrar aqui no Correct Score com 10% da sua banca, como muitas pessoas fazem. Então a recomendação é que você coloque aí de 2 a 3%, porque as odds são altas. Quando você tem um green aí, geralmente você tem um green alto, e você não vai fazer tanta diferença quando você perder. Você não vai ficar com aquela situação chata, né, de ficar, poxa, vou perder esse dinheiro todo aqui. Então é importante que você tenha essa noção de gestão da banca, para que você consiga ficar exposto por mais tempo, sem aquele desespero, tá? Então, olha um lance aí do Napoli. Perigoso. Nada. Então, olha só, nós já chegamos a 26 minutos e o Red não saiu do lugar. Os 87 cents continuam. Então, isso é o fantástico desse mercado. Mas, lembro de novo, depende do comportamento das equipes, tá? Se as equipes estivessem apáticas aí nesse jogo, você já teria uma subida bem maior. Por isso que é importante selecionar os melhores jogos para esse tipo de estratégia. Então nós vimos aí que o cenário perfeito seria o Napoli abrir o placar, porque nós poderíamos ficar aí tranquilos até o final do primeiro tempo. O outro cenário seria a Roma abrir o placar. Não seria ruim, mas você teria esse risco de perder sua stake inteira, caso surgisse aí o 0-2. E também o 0-0, que nesse caso foi o que aconteceu nessa partida. E você fecha aí com um pequeno head controlado. E também tem um outro detalhe. Se você perceber que as equipes estão apáticas, você também pode fechar seu trade a qualquer momento, tá? Fazer um edge ali, por exemplo, a 87 cents. Você poderia clicar ali em 87, fazer cash out e ficar tranquilo e partir para o próximo jogo. Não fique também aqui pensando que vai acontecer milagre. Você tem lá duas equipes apáticas que não chutam ao gol, que não tem qualidade no ataque, e você fica lá esperando um milagre do gol. Então não vale a pena. Então você também tem que escolher o tipo do jogo que você vai trabalhar com essa estratégia. Eu vou dar uma pausa e a gente volta já. Bem, nós já estamos aí com 42 minutos de jogo e olha só o tamanho do nosso head, 1,60. Então isso que é incrível de você escolher aqui a estratégia certa. Imagina se isso fosse num outro mercado que a oscilação é rápida. Você já estaria agora em náuseas, desesperado aí com o head e sem tranquilidade para trabalhar. Então essa é a grande vantagem do Correct Score. Esse jogo é o tipo de jogo que você pode ficar exposto no segundo tempo. Por quê? Porque você está vendo o comportamento das equipes. Elas querem vencer. O Napoli está indo para cima porque ele joga em casa. E o Napoli tem essa característica. E a Roma não é um time bobo. A Roma está aproveitando aí os lances, os vacilos do Napoli, as brechas. E está indo para cima também quando há oportunidade. Então é um jogo aberto. Por isso vale a pena. Mas fica a sua leitura. É importante que você tenha esse tempo de tela para que você também acompanhe e sempre coloque stakes aí que não vão te fazer grande falta
porque o que aconteceu nesse jogo? Eu vou te passar aqui agora. Nós vamos fechar em red, tá? Ao final do primeiro tempo, mas o segundo tempo ele iniciou com as equipes indo para cima e o Napoli abriu o placar, fez 1-0. Então nesse momento nós já ficamos em green. Se estivéssemos no mercado, já estaríamos em green. E aos 60 minutos a Roma empatou o jogo 1-1. Então essa odd ela foi para 4.5 e com uma grande pressão de descida. Por quê? Porque o Napoli tomou o gol, ainda faltava 30 minutos sem os acréscimos de jogo e o Napoli foi para cima com tudo. Eu nem vi o resultado final, mas a posição nesse momento, você no correct score, que eu já estou fechando como você pode ver ali agora, porque terminou a partida, seria muito tranquila. E se nós fechássemos lá 4.5, o lucro sobre a stake seria de 124%, já descontada aí a comissão da Betfair. Então, esse foi um primeiro vídeo de análise aí para você entender como é que funciona o mercado do correct score, tá? E nos próximos nós vamos passar mais instruções e mais dicas. Até lá!